Philippians. Então nós vamos falar um pouco mais sobre Filipenses. And then you'll have to guess about the last one. E aí você vai ter que adivinhar qual vai ser a última que a gente vai falar. Huh? Philemon. How do you know? Como é que você sabe? How do you know? I mean, it could be Timothy, it could be Titus, Quer Ephesians. falar de Timóteo, de Tito. Okay, if you'll read Philippians 1, Vamos lá. Filipenses 1 verses 3 through 7. Vamos lá. Filipenses 1, versículo 3. 3 ao 7. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho. Desde o primeiro dia até agora, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. You know, out of all the churches that Paul planted, and we estimate it was probably 15 to 20. Então, de todas as igrejas que Paulo pregou, e a gente tem uma estimativa entre 15 a 20, The Philippian church os was filipenses very obviously his favorite. era, obviamente, a igreja que ele mais gostava. And you say, wait a minute, how could Paul have Aí favorites? você pensa, como é que Paulo tinha favorito? Well, you know what? That's actually a very easy question to answer. Na verdade, isso é bem fácil de responder. You know, when you've got churches that cause you a lot of drama, Quando você tem igrejas que causam bastante drama, churches that you're always having to say, look, guys, please stop doing this. igrejas que você tem que falar, galera, pare de fazer isso, Guys, please stop sleeping with your mother-in-law. pare de dormir com a sua sogra, Please stop getting drunk at church. pare de ficar bêbado na igreja. Please stop. When you've got churches like that, you love them, Então, quando você tem igrejas que trazem tanto problema, você ama eles, but there's a lot of drama there. mas tem muito drama lá, tem muitos traumas lá. The Philippian church was drama-free. Agora, a igreja de Filipenses não tinha drama nenhum. And I'm going to tell you how the church got started in just a second, but the Philippian church, see Philippi way up there at the top? Então, consegue ver Filipe lá em cima? The Philippian church was the first church in Europe. E essa foi a primeira igreja na Europa. And the way it got started, if you look in Acts 16, I'm just going to tell you the story just to save us a little bit of time. Então, eu vou contar um pouquinho da história, como que começou. They ended up in Philippi. Eles acabaram chegando em Filipenses. Paul, Silas, Luke, and Timothy. Paulo, Silas, Lucas e Timóteo. Those are the ones that we know. Esses são os que a gente sabe que estavam com Paulo lá. And you know, Paul's missionary strategy was to always start in the synagogue. Então, nós aprendemos que a estratégia de Paulo era começar numa sinagoga. But Philippi didn't have a synagogue. Mas lá em Filipenses, eles não tinham uma sinagoga. In other words, there weren't enough Jewish men. You had to have at least 10 Jewish men, not women, 10 Jewish men to start a synagogue. Para começar uma sinagoga, a regra era que tinham que ter pelo menos 10 judeus do sexo masculino. And so they didn't have that. So Paul went down, he and his team went down next to the river because he knew that if there were any Jewish people there, that's probably where they'd be praying. Então, como ele sabia que não tinha sinagoga naquela cidade, eles decidiram ir até um rio, porque ele sabia que se tivesse um rio, se tivesse judeu ali, o judeu iria no rio ou fazer suas orações. And when he got down to the river, there was a prayer group. E quando ele chegou no rio, ele de fato encontrou um grupo de oração. It was like a women's connect group, a women's Bible study. Era como se fosse um connect de mulheres.
And there was a lady named Lydia who was leading this group. E uma moça chamada Lídia era quem liderava essa célula, esse Connect. And we find out she wasn't a Jew, E aí eles descobriram que ela não era judia she wasn't a Christian. e nem cristã. But remember we said the first night there were some people that were, they called them God-fearers. She was attracted to the Jewish religion. E lembra que nós falamos que haviam pessoas naquela época que eles eram simpatizantes de Deus, eles temiam a Deus e gostavam do judaísmo. So she was leading this small group as best she could. Então, com a habilidade que ela tinha, ela liderava esse grupo. And Paul sat down with his team and this group of ladies E Paulo chegou com a sua equipe nesse grupo de mulheres and started sharing the simple message of the gospel. e começou a compartilhar a mensagem simples do evangelho. And Luke tells us in Acts that God opened Lydia's heart up and she accepted Jesus. E aí Lucas conta pra gente que ela, no livro de Atos, que ela abriu seu coração, Lídia abriu seu coração e recebeu Jesus. Now, this is really important because it's going to give you an idea of how the church was formed. Então isso é muito importante, que vai te dar uma ideia de como essa igreja começou. So what Luke does, Luke gives us some snapshots of what the church looked like. Então o Lucas, o que ele faz? Ele meio que tira umas fotos, né, contando pra gente momentos dessa igreja. So the first photo we have is of Lydia. Então a primeira imagem que a gente tem descrita é de Lídia. And we find out that Lydia was a very successful businesswoman. E a gente aprende que Lídia era uma mulher de negócios muito bem sucedida. Her husband had probably died, but there's no mention of him. Provavelmente o marido dela já era falecido, mas não menciona isso. But she sold cloth. She sold very nice cloth to make clothes out of. E ela era uma vendedora de tecidos. And it says that she opened her heart up to God, asked Jesus in and became a Christian. Então ela abriu seu coração a Deus, convidou Jesus para morar dentro dela, se And as tornou uma cristã. often happened in the first century, she went to her household, her slaves, her family, and said, "You guys are going to become Christians too, right?" Então e ela chegou na casa dela, falou para os empregados, para os servos, para os escravos, para os parentes dela: "Ei, eu me tornei cristã, vocês também vão se tornar cristão, não é?" And they said, "Yeah, I guess." E ele falou: "Sim, por que não?" And her whole household was E baptized. a casa dela todinha foram batizados. Now, her house became the first church meeting place for the Philippian church. Então a casa dela foi o primeiro encontro de reunião da igreja. Now again, this tells you that she was pretty well off because her house was big enough to hold the church. Então a gente subentende-se que ela devia de ter bastante dinheiro, porque a casa dela era grande o suficiente para Because conter uma igreja. most people lived in little small apartments. Porque as pessoas moravam em lugares pequenos. So her house was the first location for the church. Paul and his team stayed with her. Então Paulo e todo o time dele ficaram hospedados na casa dela. So a small group of people, Lydia and her household, Então Lídia e a casa dela, um grupo pequeno de pessoas, probably some of the other ladies from the prayer group. talvez outras mulheres que estavam lá naquele grupo no rio. And one day Paul is walking through the city. He's going to the marketplace or to another area to preach. Então Paulo estava indo lá para uma região de mercado ali da cidade para pregar. And this slave girl starts following him and prophesying. E uma escrava começou a seguir Paulo e começou a profetizar. Now she's not prophesying by the Holy Spirit, she's prophesying by a demonic spirit. E ela não estava profetizando através do Espírito Santo, mas ela estava profetizando através do espírito demoníaco. But she's speaking the truth. She said, "These men are servants of the Most High God." E ela falava: esses homens são servos do Deus vivo. And I'm sure the first time Paul said, "Okay, that's nice, thank you." Então eu acredito que a primeira vez que Paulo ouviu isso, ele disse: legal, obrigado. But it happened every day. Mas todo dia essa mulher ficava repetindo isso. And finally Paul said, "You know what? This girl's tormented by this evil spirit. Let me set her free." E Paulo chegou à conclusão: olha, essa mulher ela realmente está atormentada por um espírito demoníaco. Vamos libertá-la. And he cast the evil spirit out of E her. ele expulsa o demônio dela. Now her owners, the slave owners, would have been furious. E aí, o que acontece? Os donos, os proprietários dela
ficam furiosos. because they used her to make money, to tell people's fortunes. Porque eles usavam essa mulher que era endemoniada para fazer adivinhações e eles ganhavam dinheiro com essas adivinhações. Now, we don't know this girl's name, A gente não sabe o nome dessa garota, but the assumption is she became part of the church too. mas a gente crê que ela se tornou parte da igreja. Probably Lydia and the other church members bought her freedom. Então, provavelmente, Lídia e os outros membros da igreja comprou a liberdade dela dos donos dela. Now, how about that? You've got Lydia, who's a very high-level businesswoman. Então, olha que interessante, nós temos Lídia aqui, uma empresária de sucesso, Her household and some of her friends. na casa dela com suas amigas. And now this girl who comes from the very lowest level of society, now she's part of the church. Então, tem essa garota que vem do lugar mais sombrio da sociedade e se torna parte da igreja. But in the meantime, the owners of this slave girl, before they sold her or did whatever, get really angry with Paul and Silas. Mas, até isso acontecer, a Bíblia fala que os donos dessa escrava ficaram furiosos com Paulo e com Silas. And the next slide, Qual que é o próximo slide? please. Thank you. Now, this is an actual parchment of the Philippian letter from, I think, the 2nd century. It's one of the oldest documents we have. Então, esse é uma folha da carta mesmo de Filipenses, né? Is that the original? Yeah, no, it's not the original, but it's one of the oldest copies we have. É uma das cópias mais antigas que se tem do livro da carta de Filipenses. Probably written 100, this was probably copied, 100 or 200 years after it was written. Então, foi provavelmente uma cópia 100 anos depois que Paulo escreveu para os Filipenses. Of course, there's your amphitheater, which all the cities had. Então, tem lá o anfiteatro também em Filipenses, como todas as outras cidades também tinham. Anybody know what this is? E vocês sabem o que é aquilo ali? Lydia's house? No, that's the jail cell where Paul and Silas got thrown. Essa é a prisão que Paulo e Silas foram jogados. Yeah, this is modern. These are the ruins of modern day Philippi, so you can go Então see você this. pode ir lá visitar, tá lá ainda até os dias de hoje as ruínas. And remember, you know the story. Paul and Silas were beaten very severely, thrown into jail. Então a gente sabe que Paulo e Silas foram castigados severamente, foram açoitados e foram lançados naquela prisão. And while they're in jail, probably in incredible pain, Então, quando eles estavam lá naquela cadeia, morrendo de muitas dores, they started praying and worshiping. eles começaram a orar e adorar a Deus. Paul and Silas praying, Paulo e thanking God Silas for orando, being worthy of suffering for Jesus. agradecendo a Deus pelo privilégio de estarem sofrendo por Jesus, Singing some songs, they'd heard in church, cantando canções que a gente canta na igreja, worshiping, adorando, and all of a sudden the ground e shakes, aí o chão começa a tremer. and all the cell doors come open, E todas as celas se abrem. and Paul and Silas are free. E Paulo e Silas são libertos. But the jailer, he thinks everybody's escaped. Mas o carcereiro, ele acha que todo mundo tinha fugido, todo mundo tinha escapado. And he knows he's going to be tortured and killed. E ele sabe que se isso de fato acontecesse, ele seria morto. So he pulls out his sword and he's going to kill himself. Então ele vai cometer suicídio, ele pega a sua própria espada para se matar. Paul says, no, everybody's here. We're good. E Paulo chega para ele e fala, não faça isso, tá todo mundo aqui, ninguém fugiu. And the jailer comes and says, what must I do to be saved? E ele ficou tão impressionado com o que aconteceu, que ele se ajoelhou e disse, o que eu devo fazer para ser salvo? Paul says, believe on the Lord Jesus Christ, you and your household will be E saved. Paulo disse para ele, creia no Senhor, seu Deus, de todo o seu coração tal, e toda a sua casa será salva. So, these are the snapshots. You've got Lydia and her household. Então você tem lá a Lídia, lá na casa dela, You've got this slave girl. você tem essa garota escrava, And now you've got the government worker. e aí você tem agora um carcereiro que trabalhava para o governo se convertendo. The jailer and his family. Então toda a família do carcereiro. Sometimes people say, what did the early church look like? Então às vezes as pessoas perguntam, como que era a igreja primitiva? Com o que ela se parecia? Well, the Philippian church, we get such a nice view of it because we see such a cross section of society. Então
Então é muito interessante que na igreja de Filipenses você vê pessoas de diferentes camadas da sociedade. And really, isn't that kind of the way it is in all churches? E não é assim em todas as igrejas que a gente vai? You got people from every different strata of life. A gente vê pessoas de diferentes estradas da vida. Some are just getting started, some are retired. Tem pessoas que já chegam na igreja e já estão aposentadas, outros que estão iniciando sua vida profissional. Some are just coming out of the world. Tem gente que acabou de sair do mundão. Others have been Christians for a long time. Outros que já são cristãos há alguns anos. And yet, the Holy Spirit makes us a family. E o Espírito Santo faz de todos nós uma família. So that's the picture of what the Philippian church looked like. Então a igreja de Filipenses era assim. The problem is, Paul's just been in jail, he's just gotten beaten. Então Paulo, o problema aqui é que Paulo estava na cadeia e ele tinha sido açoitado. And the leaders of the city come and said, look, you got to leave. You're a troublemaker. E aí os líderes da cidade chegam para ele e falam: "Meu, você tem que vazar daqui, você cria muito tumulto." So who are they going to leave to pastor this church? Então quem que eles vão deixar para pastorear essa nova igreja? It can't be Paul or Silas because everybody knows them. They're troublemakers. Paulo e Silas não podem ficar lá porque todo mundo já os conhece. Eles são criadores de tumulto. Timothy would be a good choice, Timóteo seria uma boa escolha, but Paul had some other things for him to do first. mas Paulo tinha outros planos para Timóteo. And Paul said, hey, Luke, Aí Paulo chega para Lucas. why don't you stick around for a while, pastor Lucas, this church? você não pode ficar aqui um tempinho e pastorear essa igreja? And we know that's what happened because the writing changes. E aí a gente vê que isso acontece porque a forma que a carta é escrita começa a mudar. In Acts 16, Luke is writing and he says, we did this and we saw this and we did this. E no livro de Atos, capítulo 16, a gente vê Lucas falando: nós fizemos isso, nós fizemos aquilo. And then in the next chapter, it's Paul and his workers left the city and began to work over E here. aí ele começa a contar que Paulo, depois no capítulo seguinte, Paulo e seus ajudadores fazem isso, eles fazem aquilo. Lucas como se ele não tivesse mais fazendo parte And daquilo. Luke was a good pastor. E Lucas estava Next slide. sendo um bom pastor ali. So, favorite church. One of the things about the Philippians is they supported Paul all the time. Uma das coisas interessantes sobre Filipenses é que eles davam suporte, davam suporte mesmo, contribuíam para o ministério de Paulo o tempo todo. You know, ministry's always tough, O ministério não é fácil. and if you can't eat, it's even tougher. E se você não puder comer, fica bem mais difícil. And the Philippian church they just loved Paul. E essa igreja amava Paulo. And so you see over and over again him talking about how they would send a gift just to kind of help him for a little while. E essa igreja tinha um costume de mandar presentes para Paulo só para agradá-lo. And so this letter is actually a thank you note to the Philippians. E essa carta é como se fosse uma carta de agradecimento de Paulo para essa igreja. He's writing to say thank you so much for being a part of my E ministry. ele fala: obrigado por fazer parte do meu ministério. Next. Próximo. And yeah, just a couple of things. Just some great reminders that Paul gives us in Philippians. Então, em Filipenses, Paulo ele menciona umas coisas bem interessantes. Would you read chapter 3, verses 8 to 11? Capítulo 3, versículo 8. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. You know, this is coming from a guy who really did have it all together as far as the world would say.
Paul really had it together as far as his theology, his religion. Então Paulo tinha uma noção bem, entendia muito bem a teologia que ele tinha. He was a guy who was, he was a Pharisee of the Pharisees. Ele era um fariseu completo. He was a Jew of the Jews. Ele era um judeu nato. He says that according to the law, my righteousness was flawless. Ele fala que, de acordo com a lei, a justiça dele era impecável. In other words, what he's saying, if there was anybody that could keep the law, it was probably me. Se ele falava como se fosse assim, se tivesse qualquer pessoa que fosse capaz de manter a lei, esse cara sou eu. But he said, I've come to realize that all of that is like garbage. E ele falou que eu cheguei à conclusão que tudo isso não passa de lixo. Everything that I worked so hard for doesn't mean anything. Tudo que eu me esforcei não significa nada. And he says the most important thing A coisa mais importante is that I may know Christ é que eu conheça Cristo and the power of his e o resurrection, poder da sua ressurreição. the fellowship of his sufferings, E que eu possa compartilhar dos seus sofrimentos, so that I can follow him fully. para que eu possa ser um seguidor dele. And so that's Paul's goal in life, is to know Christ. What a great goal to have. Então, esse é o objetivo de Paulo. Que objetivo incrível, não é? No, go back. Volta lá. Citizens of heaven. Look in chapter 3 and verses 20 and 21. Então vamos lá, capítulo 3, versículo 20. Fala sobre a cidadania no céu. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Okay, two things. First of all, sometimes we think, my country, I got problems in Brazil, or I say, at least before we had President Trump, we say, we had problems in America. Então assim, a gente pode pensar assim, nós temos problemas no Brasil, né? Nós nos Estados Unidos também pensávamos, nós tínhamos problemas na América, mas agora a gente tem o presidente Trump que vai resolver tudo. He's fixing all the problems Ele right vai now. resolver tudo. But we look at our countries and we go, these problems and this. E a gente olha para os nossos países e fica falando, nossa, esses problemas e isso. But I think it's good. It's good to have pride in our country. Mas eu acho importante a gente ser patriota. I'm proud of my country. Eu tenho orgulho do meu país. I want you guys to be proud of your country. Eu quero que vocês tenham orgulho do país de vocês. Brazil's beautiful. It's got Brasil é maravilhoso. such an important part of God's plan in the world. Tem uma parte muito importante do plano de Deus para o mundo, essa nação. But let's all remember Mas vamos todos lembrar that our primary citizenship is in heaven. que a nossa cidadania principal é no céu. As proud as I am to be an American, I'm much, 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 much more proud to be a citizen of heaven. Eu tenho orgulho de ser americano, mas eu tenho infinitamente mais orgulho de ser um cidadão do céu. And being a citizen of heaven, when I remember that, it helps me because it puts things in perspective. Então, quando eu me recordo que eu sou um cidadão do céu, todas as outras coisas eu olho com uma perspectiva diferente. And the economy in the U.S. is really starting to get better now, but for so long the economy was just terrible. A economia nos Estados Unidos, ela ficou por muito tempo ruim, agora ela está dando uma retomada. And people would talk about how bad the economy is. E as pessoas falavam quão ruim a nossa economia estava por lá. But our pastor would say, listen, you've got a choice. Mas nosso pastor sempre dizia, você tem uma escolha. Do you want to live in the economy of America? Você quer viver na economia dos Estados Unidos? Or do you want to live in the economy of Ou heaven? você quer viver na economia do céu?
And so we would have people who would just, even in hard times, continue to put God first in their E a finances. gente via pessoas, mesmo passando por inúmeras dificuldades financeiras, elas não abriam mão de colocar Deus em primeiro lugar. And people all around them in their job are getting fired and getting laid off. E vendo pessoas perdendo seus empregos, sendo mandadas embora, But they're getting promoted and getting mas raises. essas pessoas que acreditavam na economia do céu estavam sendo promovidas, estavam ganhando novos negócios. I've talked to people whose entire departments would be laid off. Eu falei com pessoas que o departamento delas todinho foi mandado embora. And they said, but the boss called me in and said he loved me and loved my work, so he's going to find another job for me. Mas o meu chefe chegou para mim e falou que amava meu trabalho, gostava da minha pessoa e que ele ia me encaixar numa outra posição. It's the favor of God. Eu acho que isso é o favor de Deus. It's the favor of God. But favor it's our de Deus. choice which economy we're going to live E a in. gente tem essa escolha. Que economia eu vou escolher But viver? then the second thing in these verses is this goes back to what we talked about last night. E aqui, falo nesses dois versículos que a gente falou na noite passada. Paul reminds the Philippians that as citizens of heaven, we're going to be transformed. Paulo fala que como cidadão dos céus, nós vamos ser transformados. Our bodies, our lives are going to be transformed on that last day into the same type of body that Jesus had. Que o nosso corpo, no último dia, será transformado e nós teremos o mesmo corpo que Jesus tem. You know, it wasn't just something Paul taught in Corinthians. This is what Paul believed and taught in every church. E Paulo não só falou isso em Coríntios, mas ele falava isso em todas as suas igrejas. The power of the O resurrection. poder da ressurreição. And you know, I think for Paul, the power of the resurrection and the idea of the resurrection became very important to him. E eu acredito que a ideia da ressurreição para Paulo era muito importante. And the reason it became important to him is because he's writing this letter from a jail cell. E o motivo pelo qual é importante é que ele estava escrevendo essa carta de dentro de uma cela, de dentro de uma prisão. Now, this particular imprisonment, he was released and then got arrested again and was put to death. Sorry, say again. This imprisonment, he was released and then was arrested again. Então, dessa prisão aqui, ele foi solto, mas ele foi preso novamente mais tarde. But he didn't know that. He's in jail. He could be put to death for all he knows. Mas ele não sabia. Para ele, como ele estava preso, ele podia ser morto a qualquer hora. So when you're flirting with death, knowing that the resurrection is waiting for you on the other side is much, much more comforting. Então, quando você está na fila da morte, você tendo a certeza da ressurreição, isso te conforta de uma forma poderosa. All right, a couple more verses, then we're going to move to another book. Então vamos ver mais dois versículos e vamos para o próximo livro. All right, if you'll read 4 through 7. Capítulo 4, versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplicas e com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração de vocês em Cristo Jesus. That's good. That's good. You know, Paul understood human nature. Paulo entendia a natureza humana. Some people are more prone to worry and fear than others. Algumas pessoas se preocupam mais e têm mais medo do que os outros, But it's still something we all struggle with from time to time. mas ainda é algo que a gente tem dificuldade de tempos em tempos. And Paul wants to give us some help. He wants to give us some things that'll help us. E Paulo aqui ele quer dar algumas coisas para nos ajudar. And he says this, Ele fala isso. don't worry about anything, Não se preocupe com nada, but pray about everything. mas ore por todas as coisas. And the peace of God will fill you. E a paz de Deus vai te encher. And you know, I tell you, I pray this, I preach this to myself so often. E eu oro isso e eu prego isso para mim mesmo. There's Com times frequência. I worry. Tem momentos que eu me preocupo. There's times I fear. Tem momentos que eu tenho medo.
And I go back to this passage and I said, E no, eu no, no. volto para essa passagem aqui, eu digo, não, The não, Word não. of God says, don't worry about anything, but pray about A everything. palavra de Deus diz, não se preocupe com nada, mas ore por tudo. And God promised to give me E peace. Deus me promete a sua paz. And I'll preach that to myself. E eu tenho que pregar isso para mim mesmo. Because sometimes we need to confess the Word of God. Porque muitas vezes você precisa confessar a palavra de Deus. Because it's more powerful than our fears. Porque ela é muito mais poderosa que os nossos medos. It's got the power to transform the way we think. A palavra de Deus tem o poder de transformar a forma que pensamos. So if that's something you struggle with, I encourage you to memorize this passage. Então, se você tem problema com ansiedade, preocupação, medo, memorize esse versículo. And then preach it to yourself. E pregue para você mesmo. Amen? Amém? All right, you guys got time for one more. Vamos lá, mais um para acabar? All right. You know, there's a lot to choose from. We've got Ephesians and Colossians that we haven't talked about. Nós não falamos de Efésios, não falamos de Colossenses. We've got 1st and 2nd Timothy and Tem Titus. 1º e 2º Timóteo, tem Tito. And then we've got Philemon. E aí nós temos ali Filemon. Filemion. Why is this little letter even in the Bible? Por que essa carta tão pequena está na Bíblia? This letter is so small. Essa carta é tão pequena, This letter is so insignificant essa carta parece tão insignificante, that we could take it out of the Bible and probably wouldn't even know it. a gente pode arrancá-la da Bíblia e ninguém iria perceber. I mean, it's not like Romans. I mean, Romans and Corinthians are just full of this rich theology and how to live. Não é como Romanos ou Coríntios, que é cheio de teologia, cheio de dicas como a gente deve viver nossas vidas. But Philemon is just this little short letter, Mas Filemão é curtinho, a personal letter written to a friend of Paul's. que é uma carta pessoal que Paulo escreveu para um amigo dele. And so I wonder, why is this letter preserved for us? E eu fiquei me questionando, por que que essa carta foi preservada para o nosso conhecimento? Would you read verse 8 through 16? Vamos ler, Filemão, versículo 8. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo, para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Okay. Let me have the map back. Pode pôr o mapa de novo, por favor? What do you do? We got lost there. Philemon, and then the next slide. Yeah, there we go. Okay. So, Philemon was one of the leaders and maybe the senior pastor at the church in Colossae. Então, Filemão provavelmente era o pastor principal da igreja de Colossenses. And Colossae is not on this map, but it's about right there between Ephesus and Laodicea. Colossenses não está nesse mapa, mas era uma cidade que ficava entre Efésios e Laodiceia. And the letter of the Colossians and the letter to Philemon are related. In fact, they refer to each other. E essas cartas estão conectadas. So, here's the cast of characters in this novella. Então, olha só como é que os atores dessa novela.
The first one is Philemon. Like we said, he's a key leader in the church. He's probably the senior pastor. O ator principal aqui é o Filemon, né? Ele é talvez o pastor principal lá da igreja. When you read the letter, it's very obvious that he and Paul are good friends. Então quando você lê essa carta, você entende que Filemon e Paulo eram bons amigos. The second character in this novella E o segundo personagem dessa novela is a young man named Onesimus. é esse cara aqui chamado Onesimus. Onesimus was a slave. Onesimus era um escravo. Onesimus was not the name that he was born with. Onesimus não era o nome que foi dado a ele depois que ele nasceu. Onesimus was a name that you would give to a slave. Onesimus era um nome que era dado para um escravo. The word Onesimus means helpful. A palavra Onésimo significa aquele que ajuda. So, if I'm going to buy Ricardo, he's going to be my slave. Então, se eu vou comprar o Ricardo para ser meu escravo, And I don't like Ricardo. That's a bad name. eu não gosto do nome Ricardo. I want to name him a slave name. Eu quero dar para ele um nome de escravo. So I'm going to rename you. You're now Onesimus, which means you're helpful to me. E eu chego para ele agora e falo, seu nome a partir de agora não é mais Ricardo, é Onésimos, porque você é aquele que me ajuda. That's the way it worked. É assim que funcionava. So Onesimus, it's not even his real name, but he's a slave who belongs to Philemon. Então, Onésimos, ele era um escravo que pertencia a Filemon. Now, at some point, Onesimus decides, you know what? I'm tired of being a slave. Em algum momento, Onésimos ficou cansado de ser um escravo. So he packs up whatever little belongings he's got. E ele vai lá, faz sua mochila. He slips into the house when Philemon's not around. Ele vai lá e foge de Filemon. He knows where Philemon keeps his money. Ele sabe onde Filemon guarda o dinheiro dele. He opens the drawer, he takes the Ele money, vai lá, pega um pouco do dinheiro and he slips away. e ele foge. Now that could be the end of the story. A história podia terminar aqui. But somehow, his path crosses Paul's. Mas de alguma forma, Onésimos acaba cruzando o caminho de Paulo. And that's a story when we get to heaven, I'll look forward to hearing. How did they meet? E essa é uma história que quando eu chegar no céu, eu vou chegar em Paulo e perguntar, como que vocês se encontraram? But it seems like he got arrested in Rome and was in jail with Paul. Mas a gente entende que Onésimos foi preso em Roma e acabou ficando na mesma cela que Paulo. Remember, I was a police officer for 30 years. I put a lot of people in jail. Lembra, eu fui policial por 30 anos, eu já pus muita gente na prisão. Fridays was payday. Sexta-feira era o dia do pagamento. En Estados Unidos, sexta, that's payday. Sexta-feira é o dia do pagamento nos Estados Unidos. That's the party day. É o dia da festa. That's the day to go get in a bar fight. É o dia que a gente brigava. And so that's what I think of when I think of Onesimus. He comes to Rome, this big city. Então eu imagino Onésimos chegando em Roma, essa cidade enorme. He's got some money in his pocket. Ele ainda tem um pouco de grana no bolso. And maybe he said the wrong thing to the wrong person at the bar. E eu acho que no bar, talvez ele falou a coisa errada para a pessoa errada. And he ends up in jail in the cell next to Paul. E ele acaba sendo preso na cela do lado de Paulo. And Paul leads him to E Jesus. Paulo fala de Jesus para ele. Wow. This is turning into a pretty good novella. Parece uma novela em Next tanto, slide. né? Próximo. Next slide. Próximo. Yeah, just a picture of slavery. Essa é uma foto dos escravos. Next. Próximo. All right. Now the question is, Agora a pergunta aqui é: what are we going to do to resolve this situation? como nós vamos resolver essa situação? Now we say, oh, what's the big deal? It's no big deal. Just, send him back. Então, qual a importância disso? Vamos mandar Onésimo de volta. The problem is, if Paul sends Onesimus back to Philemon, O problema é que se Paulo envia Onésimos de volta para Filemon, it could be very dangerous for Onesimus. ia ser muito perigoso para Onésimos. Because Philemon has to discipline him.
Porque Filemão tinha a obrigação de disciplinar Onésimo. He's got to make an example of him. Ele precisa fazer de Onésimo um exemplo. He could even have him put to death. There would be nobody would say a word if he had the slave Se killed. Filemão quisesse mandar matar, condenar à morte Onésimos, ninguém poderia falar nada que Filemão estava no seu direito. If Philemon doesn't punish Onesimus, Se Filemão não punisse Onésimos, what are all the other slaves going to say? o que os outros escravos iriam dizer? Oh yeah, he got away with it. Falei, ele fugiu, roubou o dinheiro, fez tudo isso e não Yeah. aconteceu nada? Impunidade? Just say, "Oh, I'm a Christian now." Vou falar que sou cristão e vou fazer coisas também. All right. So that's a tough É uma situation. situação complicada aqui. And Onesimus. I mean, if you're Onesimus, why in the world would you want to go back to slavery? E se você é Onésimos, por que você voltaria para a escravidão? I mean, that's a big decision for him. Essa era uma decisão importante para ele. He's found freedom. Porque ele encontrou liberdade. He's in Rome. Ele está em Roma. It's a great city. He's É uma having cidade fun. incrível, ele está se divertindo. And he's become a Christian, so it's all good. E agora ele se tornou um cristão, está tudo bem com a vida dele. And if he goes back, man, what is my master going to do to me? E se ele voltar, imagina o que passava na cabeça dele. O que meu mestre vai fazer comigo? I mean, that's a scary thought. É um pensamento assustador. And then, if you're Onesimus, if you're the slave, do you trust Paul? E se você é Onésimo, você confiaria em Paulo? Because this man has just led you to God. Porque Paulo acabou de te ganhar para Jesus. He's become your spiritual father. Ele se tornou seu pai espiritual. Are you going to trust him? Você vai confiar nele? Because he's going to tell you to do something. He's going to say, well, you know, if you want to stay here, that's fine. Ele vai dizer para você, bom, se você quiser ficar aqui, tá tudo bem. Or he may say, you need to go back and be restored to Ou your ele vai master. falar, você precisa voltar e se acertar com o seu mestre. Do you trust him? Você confia nele? These are big questions. São perguntas bem importantes. So how is Paul going to handle this? Então, como que Paulo também vai lidar com isso? Now, some people would say, well, Paul should just tell Philemon to set him free. Slavery is bad. Paulo podia chegar para Filemão e falar assim, cara, dá liberdade para esse cara, porque, escravidão não tá com nada, é muito ruim isso. You'll notice in all of Paul's letters, Todas as cartas de Paulo, he never condemns slavery. ele nunca condena a escravidão. It's kind of crazy because you'd think he would condemn slavery because it's bad. E isso é meio doido de pensar, porque escravidão é uma coisa muito ruim. Então você acreditaria que Paulo talvez fosse falar sobre o assunto. But I think there's a couple of reasons for that. Mas eu acredito que existem os dois motivos pelo qual Paulo não falou sobre esse tema. First of all, slavery was so completely ingrained in their society. A escravidão estava tão conectada à sociedade. And Paul was much more concerned on preaching the gospel than trying to correct a social problem. Então Paulo estava muito mais preocupado em ganhar as pessoas para Jesus e da condição espiritual delas do que resolver o problema da escravidão. But the other thing is this, the church was already being persecuted. E tinha uma outra coisa interessante, a igreja já estava começando a ser perseguida. See, the Jews were considered a legal religion. They could worship freely. Então, os judeus, eles tinham a legalidade para adorar o seu Deus. The Christians were not a legal religion. They were considered a cult. Mas os cristãos não tinham permissão para cultuar a Deus. Eles eram considerados uma seita. And so they were already being persecuted. If Paul had attacked slavery, he would have given the government more ammunition to persecute them. Então, se Paulo tivesse abordado o tema de escravidão e pregado contra a escravidão, ele ia dar mais munição para o governo perseguir a igreja. So what Paul does is he tends to ignore slavery and focus on the bigger issues. Então, Paulo tem a tendência de
fazer vista grossa para a escravidão e focar nos outros problemas maiores. But how are we going to deal with this situation? Mas que situação complicada. Because it's one thing talking about slavery in general. Porque uma coisa é você falar sobre escravidão no geral. It's another thing when you got your buddy Philemon here, who's a good friend. Agora é uma coisa bem diferente quando você tem o seu amigo Filemão. And you got this young slave who's just become a Christian. E você tem esse jovem escravo que acabou de aceitar Jesus. And you want to do the right thing, but remember, leadership's not about controlling people. E você quer fazer a coisa certa. E liderança não tem nada a ver com controlar pessoas. So how is Paul going to work this thing out? Então, como Paulo vai resolver essa questão? So he writes a letter, Então ele escreve uma carta. and it's a beautiful letter. É uma carta bonita. And he writes this letter to Philemon. E ele escreve essa carta para Filemão. He doesn't say, "This is what I want you to do, Philemon." Ele não chega e fala, Filemão, eu quero que você faça isso. He appeals to him. Ele apela para Filemão. He makes suggestions. Ele faz sugestões. You know, it's kind of like telling somebody else how to raise their kids. É como se você estivesse falando para alguém como eles devem criar seus filhos. Nobody, if you're a parent, nobody wants to have somebody else come up and say, "Hey, listen, that's not the right way to raise your kids. Do Se it like você é this." pai, você não gosta que ninguém chegue até você para te falar como você tem que criar seus filhos. Well, it's kind of the same way with slavery because, Era a mesma coisa quando se tratava de um escravo. I mean, that's his property. É a sua propriedade. So what Paul does, Então o que Paulo faz, instead of attacking slavery head on, então, ao invés de atacar a escravidão, he approaches it and changes the relationship. ele aborda e transforma o In relacionamento. verse 16, No versículo 16, it says that no longer, he says, I don't want you to regard him as a slave anymore. ele fala, eu não quero que você considere Onésimos como um escravo. Now I want you to regard him as your brother. Agora eu quero que você considere Onésimos como seu irmão, irmão em Cristo. That changes everything. E isso muda todas as coisas. It changes the entire relationship. Muda todo o relacionamento entre Onésimos e No Filemão. longer is he your slave, now he's your brother. Agora Filemão, ele não é mais seu escravo, ele é seu irmão. It changes the relationship. Muda o relacionamento. And obviously it worked for Philemon and Onesimus. E eu acredito que deu tudo certo aqui para Filemão e para Onésimos. And then listen to what Paul says at the end, if you read 17 to 22. Então vamos lá, versículo 17. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Just a little pressure there. Just a Paulo vai little lá e põe pressure, uma pressãozinha ali. right? But here's what's so cool about this letter. Mas olha o que é interessante sobre essa carta. This small, little, insignificant letter Essa cartinha tão pequena e insignificante shows Paul to be the absolute master of diplomacy. Master of diplomacy. faz de Paulo o mestre da diplomacia. Because it shows that he's not a heavy-handed leader. Então mostra que ele não é aquele líder autoritário. He's a leader who loves people and wants them to make the right decision, but he Ele é gives them aquele- the freedom to do É it. aquele líder que quer que as pessoas tomem as decisões corretas, mas ele dá liberdade para as pessoas tomarem essas decisões. In fact, it's so important that 2,000 years later we're still reading this small little letter. E é tão interessante que mais de 2000 anos se passaram e a gente continua lendo essa história. And you know, we could stop there, A gente pode parar aqui, but there's actually a little bit more to the story. mas existe ainda algo mais sobre essa história. There's a church father named Ignatius.
Tem um dos pais da igreja chamado, eu não sei traduzir o nome do cara. Now, the church fathers were the guys who came after the apostles. Os pais da igreja eram os caras que vieram depois dos apóstolos. They lived in the first, second, and third centuries. São aqueles caras que viveram no segundo e no terceiro século depois de Jesus. And you can look online, most of their writings are there. It's really good stuff. It's Você not Bible, but encontra- it's really good, Você encouraging encontra os stuff. livros que eles escreveram, todas as escrituras que eles escreveram, não é a Bíblia Sagrada, mas são os bons livros. But late in the first century, a church father named Ignatius was writing a letter to the bishop of the church of Ephesus. E é interessante que tempo passou esse cara que ele está mencionando, que eu não sei falar o nome, ele escreveu uma carta para o bispo da igreja de Efésios. And the church of Ephesus, you know, we didn't really get a chance to talk about that letter, but the church of Ephesus is where they started collecting Paul's letters. Mas é interessante porque a igreja de Efésios, a gente acabou não tendo tempo de estudar Efésios aqui, mas foi a igreja que começou a coletar as cartas de Paulo. It was the church of Ephesus that really started making an effort to copy Paul's letters and keep E copies of them. foi a igreja de Efésios que eles faziam cópias das cartas de Paulo. Right? I mean, because they didn't have a Xerox machine, somebody had to write it out. Então, o Xerox ainda não tinha sido inventado, a máquina, então eles tinham que copiar à mão mesmo. But Ignatius was writing a letter to the bishop at the church of Mas Ephesus. esse cara, que eu não sei falar o nome, estava escrevendo a carta para o bispo da igreja de Efésios. The name of the bishop E o nome do bispo was Onesimus. era Onésimos. Maybe 30 years after this letter, Talvez 30 anos depois dessa carta aqui, Onesimus was Onesimus leading the churches in se Ephesus. tornou um dos líderes das igrejas de Efésios. To go from being a slave Saindo da escravidão to being a brother para ser um irmão to being a bishop. e se tornando um bispo. You know, I asked the question, what is the point of this little bitty letter? E eu fiquei perguntando, qual é o porquê que essa carta I mean, this little bitty letter, essa carta pequenininha aqui, ó, so insignificant. meia folha, parece insignificante, But for Philemon, mas para Filemão, as the bishop at the church of Ephesus, como bispo da igreja excuse de me, Efésios, Onesimus, Onésimos, bispo de Efésios, a church where they're collecting all of Paul's letters, era a igreja que colecionava as cartas de Paulo. he said, let's make sure that my letter gets in that collection. Então, vamos colocar aqui a minha carta aqui, que Paulo escreveu de mim, vamos colocar junto. Because I imagine, he said, one day some people are going to want to read this letter and be encouraged by it. Porque eu acredito que algumas pessoas vão querer ler meu testemunho e serem encorajados por ele. Amen? Amém? Are there any more slides for that one? Tem mais Is that algum it? slide? Yeah, picture of Onesimus. Onésimos, essa é mais ou menos a figura dele. Yeah. And this is probably 3rd century or so. And a lot of these pictures, when you see these, you know, a lot of these are based on actual descriptions. So it may actually have looked like that. Então, assim, quando você vê essas pinturas muito antigas, elas são uma reflexão muito semelhante de como era a pessoa, que elas foram baseadas em testemunhas oculares, pessoas que foram falando, ele era assim, assim, assado, ele se parecia assim, assim, uma foi falando para outra, foi falando para outra, alguém foi lá e pintou a pessoa. All right. Questions? Ok? Perguntas? Tem mais um slide. No, we're going to stop. We don't have time to get into Timothy. Não dá para entrar aqui. I wish we did. Hey, I tell you, go to the slide on Timothy that's got the picture of those chains. Vai em Timóteo, tem um slide que tem a imagem de It should be the last one Isso or aí, second. isso aí, ó. Yeah, this one.
This, and we're not getting to talk about 2 Timothy, which is the letter Paul wrote the letter right before he died. E 2 Timóteo, a gente não tem tempo de falar aqui, mas foi a última carta que Paulo escreveu antes de But morrer. in Rome, this is Paul's tomb is actually down here on the floor. Essa foto aqui é de Roma e o túmulo de Paulo está aqui, ó. These were the chains Paul was wearing when he was put to death. E essas são as correntes que Paulo estava usando quando ele foi condenado à morte. I thought that was pretty cool. Eu achei que isso era interessante. Pretty cool. All right. Perguntas. Perguntas? É que Paulo faltou na aula que ele explicou sobre o corpo, né? Corpo, alma, que Paulo tinha falado antes, corpo, alma e espírito, que na ressurreição a gente sobe e esse corpo terreno é transformado num novo corpo, não tem separação da alma do espírito. About the gifts. Can the gifts change with time? You know, I think. Now, which ones are you talking about? The ones that you made the example today in Romans. Yeah, the personality gifts. I don't know that they change Eu não sei te dizer se eles mudam, because it really does seem to be a person's personality. porque ele está atrelado à sua personalidade, a quem você é. But what I have seen is where another one or two become almost as prominent. O que eu vejo é que você pode desenvolver outros dons juntos. Because I've seen people who maybe are kind of have the prophetic mindset, Porque eu já conheci pessoas que têm um estilo profético, but are also very strong leaders and Mas são able to teach. ótimos líderes e muito bons pessoas que ensinam. Boa pergunta. She's saying that Jesus, when he died, he spent 3 days in the tomb, and the third day he rose from the dead. His physical body was glorified and all that. So what happens to us, because we said that we're going to also have the same, but if you go to the crematory and you reduce to ashes and you dispersed in the ocean and things like that. So. Well, you know, and that's a great question, and that's actually something that some Christians really struggle with. Então, essa tua pergunta é uma pergunta que faz muitos cristãos não conseguir entender algumas coisas. I've told my family, when I die, put me in the oven and burn me up. Eu falei para minha família, quando eu morrer, eu quero virar cinza, me põe no fogão lá, me põe no forno. Because I like a bargain. I like things kind of cheap, you know, Porque financially. eu gosto de economizar dinheiro. And it's a whole lot cheaper to cremate somebody than it is to buy that big old box. Então é muito mais barato você cremar alguém do que você comprar um espaço no cemitério, colocar na... I mean, that's expensive. In Brazil it's the opposite. Really? Yeah. No, in America it's like the bargain. Cremation is a bargain. It's cheap. Nos Estados Unidos, para cremar um corpo é muito barato. Yeah. But here's the answer to the question. Yeah. Yeah, let me Dá uma answer. segurada aí, pessoal. Yeah, the question was, what about that? I mean, can Jesus still resurrect us? E a pergunta é, será que Jesus ainda tem poder para nos ressuscitar, mesmo depois da gente virar pó? And I think absolutely. E eu digo, com certeza. I don't think whether somebody's been in the ground for 2,000 years
Eu também acho que a pessoa que está lá enterrada há 2000 anos, or somebody who's on a ship and sunk 1,000 years ago and is at the bottom of the e ocean, talvez algum marujo que velejou há mais de 1000 anos atrás, o navio afundou, ele morreu, está lá o corpo dele no fundo do mar, or somebody dies in a house fire and is all burned up. e alguém morre no incêndio e é todo queimado, carbonizado. You know, Paul talked about it as a seed. If you read 1 Corinthians 15, he actually talks about it. It's like a seed. And I think really for us, God just needs a seed of our DNA. Então Paulo fala que nós somos como uma semente corruptível, incorruptível, e tudo que Deus precisa é uma sementinha do nosso DNA. So I just don't think it's any problem at all. Então isso para Deus é fichinha. Yeah. What does Paul mean when he mentions that we should partake in the sufferings of Jesus? You know, I think part of what Paul was talking about, and it wasn't so much that he was saying go looking for it, O que Paulo está dizendo aqui, eu não acredito que ele está falando vá buscar sofrer como Jesus. Não é isso que ele está querendo dizer aqui. he says in 2 Timothy, he says that all that live a godly life in Christ Jesus will suffer persecution. Ele fala em Timóteo que todos que buscam viver uma vida reta diante de Deus vai sofrer perseguição. And so I think it's a willingness to embrace whatever God sends our way. Então, eu acho que ele quer dizer aí que a gente precisa ter uma disposição de abraçar qualquer tipo de sofrimento que talvez a gente sofra por ser um cristão. You know, I think the church today is sometimes very concerned about safety, Eu acho que a igreja hoje eles se preocupam muito com segurança when the early church was more concerned about obedience. e a igreja primitiva tinha muito mais preocupação com obediência. In other words, if you go to Acts 4, after the Peter and John had been arrested after healing the lame guy, Então, se você vai lá para o livro de Atos, capítulo 4, aquele episódio que eles acabam de curar o paralítico na porta da igreja, it said that the leaders threatened them. They said, if you get arrested again, we're going to flog you. We're going to rip your backs open e with os the flogging. líderes religiosos fizeram ameaças para Pedro, para o pessoal ali, dizendo que se vocês continuarem pregando Jesus, nós vamos açoitar vocês, nós vamos arrebentar as costas de vocês, dilacerar os chicotes. And it says they came together and prayed, and they didn't say, oh, God, protect us from the bad men. E quando eles se reuniram para orar, eles não chegaram para Deus, Deus, por favor, nos proteja dos homens maus. He said, God, give us Ele boldness falou, Deus, nos dê coragem so that we can obey you. para que a gente possa te obedecer. So I think it's just being willing to Então, embrace ele whatever. fala para a gente poder ter a disposição de abraçar qualquer tipo de sofrimento pela causa de Cristo. We had a question right Tem here. uma What's that? pergunta ali antes. Quando você abandona a fé, você quer dizer? Ah, tá, você está fazendo menção daquela passagem, né? Vou traduzir para ele. So her question is about that verse in the Bible that says that when you decide to be absent from God, then the Holy Spirit leaves and the demon finds an empty room Oh, yeah. and comes with another 7. So how does that work? She's saying that how does demon possession work and how do you get that? And if people are doing drugs, they receiving demons, and she wants to understand that passage.
Well, it's an interesting passage, and I think really the safest thing is to, if you want to kind of get a better idea of demons and how they work, go through the whole New Testament and read every account that Jesus dealt with somebody who's demon-possessed. Se você quiser entender um pouco mais sobre como os demônios operam, eu encorajo você a ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e olha todos os momentos que Jesus teve que encarar um demônio. But I think there are certain doorways that we can open that can lead to demon possession or oppression. E existem portas que a gente pode abrir que dá acesso e legalidade para demônios entrar em nossas vidas. Like you said, for some people it's drug abuse. Para algumas pessoas é o uso de drogas. Quando ela se entrega às drogas, ela está abrindo uma porta para demônios entrar em I've suas talked to vidas. many people over the years that have opened themselves up to different things because they were taking drugs and they had to get set free. E ao longo dos anos eu já falei com muitas pessoas que eram viciadas em drogas, que pelo uso da droga abriu portas para demônios e tiveram que ser libertadas. Demônios se manifestaram. At the same time, I've talked to other people that said they did drugs for years and there was never any demonic oppression. Mas eu também já falei com pessoas que usaram drogas por anos e nunca teve nenhuma opressão demoníaca na vida daquela pessoa. Obviously, the occult is a doorway that we can open up. Então, o mundo oculto é algo que a gente pode abrir para nossas vidas. You know, what's interesting, and the reason I recommended reading all the stories E o motivo pelo qual eu encorajo vocês a lerem as histórias de Jesus com os demônios, is it actually creates more questions. porque ela cria mais perguntas para a gente. I mean, how would a little child get demon-possessed? Você fica pensando, como que uma criança pode ficar endemoniada? But when you read the New Testament, there's a couple of cases where Jesus set free little children that were demon-possessed. Mas no Novo Testamento tem duas ocasiões que Jesus expulsa demônios de crianças. I can think of two. The Syrophoenician woman's daughter, Tem a filha da mulher sírio-fenícia, and then also the guy who had the young son. Jesus and the disciples were coming off the Mount of Transfiguration, and the Quando disciples Jesus hadn't been able to set the boy free. descia do Monte da Transfiguração, os discípulos de Jesus estavam tentando expulsar o demônio de uma criança e não conseguiram. Jesus teve que vir e expulsar o demônio dessa criança. So how does a child get Então, demon-possessed? como que uma criança fica endemoniada? From talking to people, from talking to counselors and therapists, I think it goes back to what doors are being opened. Então, quando você conversa com um terapeuta, você conversa com outros pastores, a ideia é que porta essa pessoa abriu para a entrada de demônios na vida dela. In some cases, not all, in some cases, Em alguns casos, abuse for a young child can open a door for demonic oppression. abuso sexual para uma criança às vezes é uma abertura para o mundo espiritual demoníaco entrar na vida da criança. In situations where the family is involved in the occult, E mesmo quando a família se envolve com o ocultismo, the children can be a exposed criança to it. acaba sendo exposta a essas coisas. So, there's so much we don't know, Tem muita coisa aí que a gente não tem certeza, não sabe, but here's what I do know. mas aqui está o que eu sei. I think sometimes we think that, the devil's really strong and really powerful, and Às vezes a gente acha que o diabo é muito forte, poderoso. I think about 90% of the time, Eu acho que 90% do tempo, even people that have demons, até pessoas que têm demônio, when they raise their hand and say, I want to accept Jesus, quando eles levantam suas mãos e dizem, eu quero seguir Jesus, something starts happening inside of them. algo começa a acontecer dentro delas. And as they come and sit in church, E eles vêm, sentam na igreja, worship, estão adorando a Deus, prayer, estão orando, the Word of estão God, lendo a Bíblia. a lot of those things just fall off. Essas coisas vão caindo da vida delas, vão se soltando delas. And every now and then one will be really strong, Talvez algum demônio consiga se alojar em algum compartimento da vida da pessoa. and they may need a little extra prayer. E aí é uma situação onde a pessoa precisa orar um pouco mais. But I reckon 90% of the time, just learning to live the Christian life, the devil's power just gets broken. Mas 90% das vezes, você buscando a Deus por si só, vindo à igreja, vivendo em comunhão,
o poder do diabo na sua vida vai se enfraquecendo e se esvanecendo. Mais uma, Ricardo? Você quer o quê? Que ele te indique onde tem texto? He wants to know if we can refer, because we talk about sexual immorality and all that, but in our culture in Brazil, corruption is a big issue. If you could recommend books in the Bible or verses in the Bible to read about honesty, transparency, and things like that. You know, I think most of Paul's letters, if you look at the list where he lists sexual immorality, he also talks about coveting, Se você theft. olhar pela lista de pecados que Paulo menciona, inclusive ele fala de moralidade sexual, ele também fala sobre cobiça, ele fala sobre roubo, sobre desonestidade. But we also have to understand it was a very, very different situation that Paul was writing in. A gente tem que entender que quando Paulo escreveu, ele estava escrevendo para uma situação diferente que a gente vive hoje. I can't think of any place where Paul specifically talks to the government and says, you have to do this. Em nenhum momento eu consigo ver Paulo nos seus manuscritos falando diretamente para o governo, você tem que fazer diferente. Because that would have been considered subversive. Porque isso seria subversivo. So he writes in general terms about integrity Então and ele fala de forma mais genérica sobre integridade, morality and honesty. moralidade, honestidade. But you know, like I say, the early church had it tough enough without attacking the government. Então a igreja já passava por muita perseguição sem atacar o governo. Se eles passassem a atacar o governo, eles estariam perdidos. Só ia piorar o evangelho. Any more? Mais alguma pergunta, gente? Não? All right. Well, let's stand up. Queria que todo mundo ficasse de pé.